Qual é o diagnóstico desse ECG? Ele é trazido no meio do plantão por um enfermeiro dizendo que um paciente internado em outra clínica está sentindo palpitações há 2 horas. O paciente é hipertenso e tem esclerodermia. E aí, vamos estudar esse caso? Bem-vindos à revisão rápida do Emergency Rules. Eu sou o Lucas Valente e hoje vamos estudar um caso clínico que eu atendi um dia desses. Com relação a esse paciente, vamos revisar rapidamente a esclerodermia antes de continuar. A esclerodermia é uma doença autoimune que causa esclerose sistêmica por vasculopatia. A palavra vem do grego escleros, que significa rígido, e derma, pele. Sendo assim, pele rígida. Dentro da esclerodermia, há dezenas de sinais e sintomas, incluindo doença respiratória restritiva, insuficiência cardíaca por cardiofibrose, artralgias, mialgias e distúrbios de condução cardíacas, entre outros também. As principais alterações que devemos ter atenção no departamento de emergência e que também estavam presentes nesse paciente são: fenômeno de Raynaud. É uma manifestação vascular causada por vasoespasmos nas extremidades, causando, de acordo com o estágio do espasmo, palidez, cianose ou rubor de reperfusão. É desencadeado especialmente pelo frio. Na monitorização, o vasoespasmo pode atrapalhar muito a leitura do oxímetro. Rigidez perioral. A rigidez na pele perioral restringe a abertura bucal desses pacientes, o que os torna um fator de via aérea difícil. Rigidez de articulações. Na articulação cervical, gera mais um fator de via aérea difícil, pois a restrição do movimento cervical dificulta o posicionamento. Ou seja, esse paciente apresenta risco caso seja necessária intubação, já que não temos uma oximetria muito confiável e fatores de via aérea difícil. Agora vamos à taquicardia. Diante de uma taquicardia, a primeira coisa que devemos avaliar é se há critérios de instabilidade. Caso esteja instável, devemos considerar fazer uma cardioversão sincronizada ou, em caso de QRS estreito e regular, pode-se considerar adenosina. E o que define instabilidade? Os critérios de instabilidade são alteração mental, dispneia, dor torácica e hipotensão. Ele não apresentava nada disso, ou seja, está estável. Agora podemos avaliar o ECG. Uma taquicardia com complexo QRS estreito, então vem de origem supraventricular. O intervalo RR é irregular e não identificamos a onda P. Então estamos diante de uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular. A fibrilação atrial, carinhosamente chamada de FA, é uma condição onde os átrios fibrilam, ou seja, tremem como um pincher raivoso ao invés de contraírem. E nessa tempestade elétrica que acontece nos átrios, eventualmente algumas cargas são passadas para o átrio ventricular e, consequentemente, para os ventrículos. Quando muitos desses estímulos passam para os ventrículos, temos a chamada fibrilação atrial de alta resposta ventricular, que faz uma taquicardia importante, gerando palpitações e, às vezes, sinais de instabilidade hemodinâmica. Nesse caso, a primeira ação que temos que tomar diante de um FA de alta resposta estável é controlar a frequência cardíaca. Podemos utilizar beta-bloqueadores, como propranolol, a 0,15 mg por quilo, ou, de preferência, o metoprolol, 5 mg EV, infundido de 2 a 5 minutos, e repetido a cada 5 minutos até completar 15 mg. Outra opção são os bloqueadores de canal de cálcio, não dihidropiridínicos, como o verapamil, de 5 a 10 mg, que dá mais ou menos 0,075 a 0,15 mg por quilo, em 2 minutos, repetindo 10 mg, que dá 0,15 mg por quilo, por 30 minutos após a dose inicial, caso a resposta não tenha sido satisfatória. Ainda nessa classe, podemos fazer diltiazem, 0,25 mg por quilo, em 2 a 3 minutos e repetir após 15 minutos, sem resposta satisfatória com uma dose de 0,35 mg por quilo de peso em 3 minutos. Pode ainda ser feito digitálicos, como cedilanide, 0,4 a 0,8 mg EV, ou digoxina, 0,25 a 0,5 mg. Mas esses fármacos vêm sendo cada vez menos utilizados nesse tratamento. Depois de monitorizado, veja como está o cardioscópio do paciente. Aí você pergunta, mas Lucas,
Por que não fazer direto a cardioversão da FA para ritmo sinusal? Temos que lembrar que durante essa fibrilação, o átrio não se contrai, apenas treme. Então o sangue lá dentro fica parado e pode coagular, gerando possíveis trombos. Se fizer a cardioversão, o átrio vai voltar a contrair e vai soltar esse trombo, gerando risco de tromboembolismos. Mas há uma condição que permite a cardioversão da FA estável na emergência. Quando se sabe que o paciente tem menos de 48 horas de fibrilação. Lembra que eu disse que esse paciente veio de outra clínica? Essa clínica era cirúrgica. E por sorte, esse paciente tem esse ECG prévio. E sim, o ritmo é sinusal. Assim sendo, contamos o tempo de FA a partir do início dos sintomas, isso é, 2 horas. Então a gente tem um sinal verde para fazer a cardioversão desse paciente. Qual deve ser? Química ou elétrica? Na literatura não há superioridade quanto aos riscos de embolia entre as duas técnicas, mas para o conforto do paciente e para evitar de submeter o paciente aos riscos relacionados ao choque e anestesia, lembrando que o paciente tem fatores de viária difícil, vamos começar com a química. Optamos por realizar então a amiodarona, 150mg EV, em 10 minutos, sem sucesso. Repetimos a amiodarona de novo, mas dessa vez na dose de 300mg. Conseguimos apenas o controle da frequência cardíaca, que baixou para cerca de 100 a 110 batimentos por minuto. O próximo passo agora é fazer a cardioversão elétrica. Antes da sedação, colocamos uma máscara com reservatório a 100% de oxigênio para que o paciente tivesse reserva pulmonar de oxigênio, caso rebaixasse e entrasse em apneia ou fosse necessário entubar. Realizados 100 microgramas de fentanil e 3 minutos depois, Propofol 50mg em bolos e depois repetidos de 30 em 30mg até que o paciente entrasse em hipnose. Dessa forma conseguimos que ele fosse sedado sem apneia. Após a sedação, carregamos o desfibrilador em modo sincronizado a 100 joules e o restante pode ser visto nesse vídeo. Tá sincronizado, tá, né? Tá. Carrega. Afasta. Sinusal. Inverteu? Inverteu. Ok. Depois da cardioversão elétrica, o paciente retornou da sedação após cerca de 2 minutos, estável e assintomático, sem palpitações e sem dor. Queria deixar aqui o meu agradecimento ao técnico Elias e à enfermeira Priscila, sem os quais eu não teria tido um atendimento com desfecho tão favorável ao paciente. Pessoal, muito obrigado, vocês são nota 10. Espero que tenham gostado. Agora temos o nosso podcast, onde discutimos temas de emergência em áudio, de forma objetiva e divertida. É só acessar nosso site www.emergenciarules.com ou ir na descrição desse vídeo onde temos os links para o podcast. Muito obrigado e até a próxima!